Itabaianinha fica a 118 quilômetros de Aracaju. O acesso é via BR-101 até Umbaúba. Em seguida, deve-se entrar à direita pegando a SE 290. Com cerca de 35 mil habitantes, a cidade tem crescido bastante nos últimos anos, principalmente com a indústria de confecções, que tirou a hegemonia das cerâmicas. A cidade também é conhecida por ter o maior número de anões do estado. Itabaianinha surgiu no século XVII, embaixo de um tamarineiro, exatamente onde esse foi plantado. Foi à sombra da árvore que os tropeiros, vindo de Itabaiana em direção ao sul, paravam e descansavam. Com o tempo, alguns se estabeleceram e desenvolveram a pecuária na região. Rapidamente surgiu Itabaianinha. Pelo que eu pesquisei, o nome da localidade passou a ser o diminutivo de Itabaiana, por também estar localizada numa região montanhosa a cerca de 225 metros acima do nível do mar. No local, passou a acontecer uma feira onde os viajantes comercializavam seus produtos. E hoje, como em toda cidade do interior, a feira é bastante movimentada. Acontece todos os sábados, começa bem cedinho e vai até o final da tarde. Com o desenvolvimento da feira, começou a surgir as primeiras construções. A primeira delas foi a capela onde hoje fica a igreja matriz. No passado, de uma capela pequenininha, que foi fundada não por esses primeiros tropeiros, mas pelos capuchinhos que vieram após eles, né? Os capuchinhos vieram para aqui para tentar tirar o pessoal do paganismo, para fazer com que os matutos começassem a casar e fugissem dessa vida errada. Essa povoação passou a condição de freguesia em 6 de fevereiro de 1835, com a denominação de Nossa Senhora da Conceição de Itabaianinha, sendo desmembrada de Nossa Senhora dos Campos, hoje Tobias Barreto. Logo depois, em 19 de fevereiro, transformou-se em vila, compreendendo a freguesia de Nossa Senhora do Tomar do Jeru. Em 19 de outubro de 1915, passou a cidade. Ao longo de sua história, aconteceram fatos curiosos que marcaram a vida dos itabaianienses, como o enforcamento dos escravos Rafael e José. E foram acusados de terem matado o filho de um senhor de engenho do Quissamã. E Itabaianinha, nesse tempo, era distrito de Lagarto. Então, o julgamento foi aqui em Itabaianinha porque eles eram daqui. Aí veio o pessoal de Lagarto, juízes e tal. E um padre daqui, chamado Vigário Amaral, foi quem assistiu ao enforcamento desses dois infelizes, né? Que se deu aqui embaixo, na Conveniência, no bairro Conveniência, perto do Tanque dos Presos. Então ambos foram enforcados e, curiosamente, o José, que foi o segundo enforcado, quando o carrasco puxou a corda quebrou. Uma coisa curiosa isso, mas é verídico. Ele ainda caiu com vida. E o povo que estava assistindo ao enforcamento gritou: misericórdia, misericórdia. E o vigário que estava de lado acompanhando, porque isso é normal, em todo enforcamento tem que ter um padre, disse: já não se usa mais misericórdia, enforque-o. E ele tornou aí a forca e aí foi enforcado. Mas é uma coisa que mexeu muito, o pessoal do tempo antigo fala muito sobre isso, né? Uma das coisas que mais mexeram com... Porque aqui não era comum esse tipo de... Não, nunca foi comum isso, tanto que ficou o pau da forca ficou armado durante muito tempo aí nessa Conveniência, né? E isso, de uma certa forma, não é elogio nenhum, é uma nódoa até para a cidade. Claro. Em termos de um passado assim meio triste, é uma página triste, mas que aconteceu. E aconteceu outro fato aqui também com o padre, chamado Padre Manuel Vieira, que morou aqui nessa casa, que nós estamos quase em frente a ela, aqui de lado. E esse padre sofreu 3 atentados. E num deles, um sargento aqui muito arrogante, chamado Nicolau, chegou um dia e falou para o secretário aqui, do prefeito Oséias Filho: só hoje eu vou dar uma surra nesse padre. E o secretário disse: olha, não faça isso e tal, isso não é bom para você. Não, mas hoje eu dou uma surra no padre. E topou com o padre aqui no beco da Exatoria. E o secretário não chegou a ouvir a conversa deles. Eu sei que ele já chegou agredindo, mandou a mão com força no rosto do padre, quebrando-lhe os óculos e provocando sangramento. O povo apartou. Naturalmente o sargento queria aparecer na política
que estava do lado da situação, e o padre, que foi o primeiro prefeito daqui, estava de baixo, como se diz no momento, né? Não estava de cima na política. Mas conta-se que o sargento foi transferido logo logo, o padre gozava de muita influência política em Aracaju, e pouco tempo depois deram fim ao sargento lá em Aracaju. O arrogante. É uma coisa, mas é outro fato também. Coisas da política dessa época. Coisa né? da política dessa época aqui de Itabaianinha, né? Era muito difícil a política aqui? Ou, como em todo Sempre lugar, pegou devia ser- fogo. Sempre foi? É. Aqui também Houve é um assim? fato em que o filho ganhou a política aqui, foi a Delvan Cavalcante Batista, isso em 1950, por aí, disputando o filho com o pai. O filho ganhou a política, mas não levou. O pai era Oséias Batista Filho e o filho era Delvan Cavalcante Batista. O filho ganhou, mas o pai recorreu lá para o tribunal em Aracaju, essas coisas de política. Terminou o filho realmente perdendo o mandato e o pai assumindo. Bem, foi uma confusão dos diabos aqui em Itabaianinha nesse Quer dizer tempo. que teve já disputa de pai contra filho aqui? De pai contra filho na política. Partidos diferentes, Partidos assim, eu digo, diferentes, naturalmente opostos. ideias diferentes, propostas com certeza. diferentes, né? Ora, imagina isso há 50 e tantos anos atrás. Então não é de se admirar que hoje não haja esses pegas aí, essas questões, essas brigas. Isso já havia desde os tempos de antanhos.